Pessoas desesperadas fazem coisas desesperançosas, desesperadoras. É sobre isso que nós vamos falar no programa Vivências de hoje. Oi pessoal, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências aqui na sua TV Canal 4 Marília. É muito bom estar aqui com você, é muito bom fazer parte aí da sua rotina, entrar na sua casa, estar juntinho de você, ou também onde é que você esteja nos ouvindo, nos vendo, é muito bom estarmos juntos, tirando um tempinho aí da sua semana, do seu dia, para refletirmos sobre saúde mental, refletirmos sobre autoconhecimento, comportamento, emoções. Eu acredito que a prática leva à perfeição, não é? Então, quanto mais nós discutimos, falamos, refletimos sobre questões relacionadas à nossa saúde mental, mais nós conseguimos melhorar e ter uma saúde mental equilibrada, que é a proposta do programa Vivências. E é a proposta da minha vida aqui com você, da minha missão de vida, da minha proposta profissional. Então seja muito bem-vindo, viu? E já te deixo assim um recadinho de antemão, que se você tem sugestões, dúvidas, você pode mandar aqui para a TV Canal 4 Marília, ou também para as minhas redes sociais, para os meus contatos, @psicóloga Ana Gláucia Lima, que eu entrarei em contato com você, vou ouvir você, vou acatar a sua sugestão e vou trazer aqui no programa, porque a ideia é a gente discutir questões muito presentes aí com os nossos pares, muito presentes no que está acontecendo no mundo. E hoje nós vamos falar sobre pessoas desesperadas. Eu ouvi a Joyce Meyer, eu ouço muito podcast dela, ela é uma pregadora, e eu ouvi ela dizendo em algumas de suas palestras, um trechinho, que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadoras ou desesperançosas. Ou seja, pessoas desesperadas são pessoas desreguladas, né? Você já teve desesperado na sua vida? Já aconteceu alguma coisa e você entrou em desespero? Na minha vida já aconteceram várias coisas que eu entrei em desespero. E em algumas dessas situações, eu fui impulsionada a ter comportamentos, de fato, que depois, pensando melhor, eu faria um pouco diferente. E outros comportamentos eu nem faria. Outros eu faria totalmente diferente. Por quê? Porque nesse momento de desespero, nós estamos com a nossa carga emocional ativada, né? Razão e emoção, a nossa emoção está falando mais alto, nós estamos reativos, nós não conseguimos fazer algumas avaliações do que está acontecendo. Por isso que geralmente pessoas desesperadas fazem coisas desesperadoras. Pessoas desreguladas emocionalmente fazem coisas de descontrole emocional. Eu assisti um documentário de situações de violência doméstica em geral, tá? Para não entrar muito em detalhes. E os agressores, independente do gênero dos agressores, a maioria deles se arrependia logo após algum tipo de violência, seja ela de qual ordem que a gente já estudou aqui, né? E eles se arrependiam porque eles falavam que mereciam, né, estar pagando ali a pena e tudo mais, cumprindo a pena e tudo mais, mas logo após o ato de desespero, né, de descontrole, que é o termo que eles utilizaram, eles perceberam o que eles fizeram. E é o que a gente chega à conclusão? De que
o grande problema, ou talvez um dos grandes problemas dos nossos relacionamentos hoje é o descontrole, é a desregulação. A desregulação emocional leva ao descontrole emocional. Se nós não temos uma regulação emocional, nós não temos um controle emocional. O controle emocional, ele traz uma conotação de que a gente consegue realmente controlar. Na verdade, nós não controlamos nada como se fosse aí um cabresto, sabe? Nós só entendemos o nosso funcionamento diante de algumas questões, que tem mais a ver com a regulação emocional. Então, quando eu entendo o que me deixa com raiva, o que me deixa com ciúmes, o que me deixa com medo, o que me deixa com alegria, Sabe, quando eu entendo o contexto das minhas emoções, eu consigo começar a prever algumas coisas. E aí eu consigo começar a trabalhar com a regulação emocional. Tem coisas, gente, que a gente não consegue prever, né? Alguma fatalidade, algum evento surpresa que acontece na nossa vida, né? Algum imprevisto. Porém, até nessas situações, quando nós treinamos a regulação emocional, nós conseguimos descer do carrinho de montanha-russa antes que ele despenque, entende? A gente consegue contextualizar aquilo e manejar e repaginar e, no senso comum, dar uma segurada mesmo na nossa reatividade, nas nossas emoções. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadoras. Pessoas desreguladas emocionalmente fazem coisas extremas, né? Desde uma agressão física, uma agressão verbal, uma agressão moral, psicológica, ou então uma decisão errada que a gente toma, né? Um término, ou ir embora de casa, ou então sair do emprego, vou lá passar no RH, vou acabar com tudo. Sabe, coisas assim mais extremas? Isso vem um pouco da desregulação emocional. Isso vem um pouco da resposta comportamental que nós damos às nossas emoções. Então pensa comigo se você em algum momento da sua vida, eu acho que sim, eu acho que você só não conta para ninguém. A gente só não conta nossos BO, né? A gente tem um monte de BO, só não conta. Em algum momento da sua vida, você tomou alguma decisão ou alguma atitude, algum comportamento desregulado, desesperado, impensado. A minha mãe, ela sempre falava que a gente não pode tomar nenhuma decisão com a cabeça quente, que a gente tem que contar até 10. Então, ali na psicologia de Dona Nair, ela nos ensinava o respire fundo, calma, espere a poeira baixar, depois você decide. Claro que tem coisas que a gente precisa decidir na hora. Eu trabalhei no hospital e tem coisas que a gente precisa, abordamos ou não abordamos, né? Entramos para cirurgia ou não entramos para cirurgia? Entubamos ou não entubamos? Sabe assim? Existem coisas sim, né? Mas existem muitas outras coisas que a gente pode falar, espera só um pouquinho que eu vou pensar sobre isso. Só que o mundo, ele não fala isso pra gente. Ele diz que nós temos que tomar a decisão na hora, no ato, é agora. Vem um pouco aí da teoria do escassez, da falta, do imperdível, sabe? Da coisa que você não pode deixar passar, da oportunidade da tua vida, né? Dentro de um pouco do marketing agressivo, assim. Então a gente precisa avaliar. Legal, Ana, entendi. Eu tenho pessoas que têm essa desregulação emocional, eu tenho talvez essa desregulação emocional, beleza, e aí? O que a gente faz com isso? O primeiro passo, o mais importante, que eu acredito de todo o processo, desde o processo terapêutico, ou para o processo de autoconhecimento, ou seus processos de desenvolvimento pessoal, o primeiro passo é a gente ter consciência do problema, do que precisa ser atacado, aspas, né? Do que precisa ser focado.
Então, se nós, em algum momento, temos alguns episódios de desregulação emocional, nós precisamos aprender a regular as nossas emoções. Em primeiro lugar, e eu vou te passar aqui, ó, eu separei 5 dicas, mas tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? E eu quero passar algo para você que está me assistindo, me ouvindo, acessível a você. Que você pode fazer por você, tá bom? Aí você não vai ter desculpa. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um tratamento psiquiátrico. Eu estou passando algumas dicas para você. Primeira coisa é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Que a gente sempre bate na tecla aqui e nós sempre vamos bater. O que eu estou sentindo? Qual que é o nome dessa emoção que eu estou sentindo? Como que essa emoção ela se manifesta no meu corpo? Como que eu sinto essa emoção? Eu sinto um batimento cardíaco acelerado, eu sinto uma dor de estômago, eu sinto um tremor, eu sinto sudorese. Como que eu sinto isso? Porque muitas vezes as reações fisiológicas elas começam a aparecer primeiro, antes da gente ter uma tomada de consciência da nossa emoção. Então a gente precisa entender que alguma coisa está começando a ficar fora do eixo, tá? Então, qual que é a emoção que eu estou sentindo? Como eu sinto essa emoção no meu corpo? Qual é o contexto que eu estou vivendo? Essa emoção eu sinto em que momento? Na minha casa, no meu trabalho, sempre que eu vejo determinada pessoa. Contextualize sua emoção. Porque você precisa entender o que você está sentindo. Sabe, quando a gente vai para uma guerra, nós precisamos saber quem a gente ataca, correto? Eu não gosto muito de filme de guerra, não. Meu pai adorava, meu marido gosta também. Mas você estuda, né, o inimigo, tem todos uns critérios ali, né? Você precisa saber o alvo, você precisa saber as fragilidades do seu inimigo, você precisa conhecer o território, enfim. Por que quando a gente vai olhar pra gente, né, tentar regular uma emoção um pouco mais inóspita, mais difícil, a gente não pode sentar com ela e conhecê-la? Então, o que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva? Ah, é raiva que eu estou sentindo. Como eu sinto a raiva no meu corpo? Tenho vontade de socar alguém. Eu tenho vontade de bater em alguém. Eu tenho vontade de sair correndo. Meu coração acelera. Eu fico com a respiração mais curta. Né? Qual o contexto que eu estou? Sempre que eu converso com determinada pessoa no meu trabalho, ela emerge em mim raiva. Né, porque aconteceu isso comigo e com ela. Então eu vou contextualizando essa emoção. Isso é conhecimento e autoconhecimento. Então, para a gente poder regulá-la, a gente vai contextualizar. Por quê? Por que essa parte é importante? Porque quando eu sei que diante daquela pessoa do meu trabalho eu fico com raiva, e eu sei que na segunda-feira eu vou ter uma reunião com ela, eu já vou me preparando com todas as minhas armas, né? Com todas as minhas proteções para lidar com essa situação mais difícil para mim. E também eu vou começando a entender por que ela mexe comigo e o que eu tenho que rever dentro de mim. O que ela mexe aqui dentro. O que eu tenho que olhar aqui dentro, né? O que ela me mostra sobre mim. Então isso é importante, tá? Segunda coisa, a gente faz uma reavaliação cognitiva. O que é uma reavaliação cognitiva? Quando a gente está mais desregulado, vamos colocar a raiva como desregulação, que eu acho que assim, talvez seja o sentimento que mais cabe aí numa desregulação emocional, talvez. Essa raiva que eu tô, tem evidência? Né? Existem hipóteses que eu posso abrir, ela condiz mesmo com a situação, ela está mesmo congruente ao que eu estou vivendo, ou ela está exacerbada, realmente diz algo sobre mim, será que realmente eu não estou sendo uma esponja, personalizando, pegando para mim? Você vai reavaliando e principalmente fazendo um exame de evidências disso, de todo esse sentimento e da situação. Então você faz o autoconhecimento, a reavaliação cognitiva. Muitas vezes nessa reavaliação cognitiva, quando você começa a hipotetizar e tudo mais, você começa a perceber um amenizar desse sentimento. E aí uma regulação chegando aí para você. Caso isso não aconteça, não ocorra, é interessante você sair desse ambiente. O ambiente que você desregulou, ele pode reforçar essa desregulação.
fica uma retroalimentação ali. Você desregulado, desregula o ambiente, ambiente desregulado, desregula você. Você desregulado, entende? Essa retroalimentação. Então é importante também você adotar a estratégia de sair do ambiente. 3 estratégias: autoconhecimento, nomear, a reavaliação cognitiva e exame de evidências, e você sair do ambiente que trouxe essa emoção para você. Outra possibilidade também para a regulação emocional é você canalizar a sua energia, porque a raiva, a tristeza, o medo, as emoções ativadas, elas são uma energia. E a gente precisa canalizar, e muitas vezes a atividade física de alto gasto calórico, ela ajuda a gente a canalizar isso e a pôr para fora, né? Desopilar. Então, se você faz uma prancha, se você faz um polichinelo, se você corre, sabe, você descarrega essa emoção. Então isso é super legal também. Ana, não dá para eu ir na academia. Talvez dê para você correr aí em volta do seu quarteirão, fazer um polichinelo no seu quarto, faz prancha, te desafio. É super difícil, gente, tem um alto gasto calórico, né, de você ficar ali na posição de prancha, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, né? Você vai perceber que meu primo falou isso, disse que um professor dele aqui da Unimar falou para ele que quando você está com a cabeça cansada, você precisa cansar o seu corpo para descansar a sua cabeça. Então, a atividade física, ela faz parte dessa estratégia de regulação emocional. E tem outras estratégias comportamentais, né? Tem estratégias comportamentais que a gente vê muito nas mídias sociais, que é a questão de você segurar o gelo na mão, de você colocar a cabeça numa bacia com gelo. O que é isso? Você altera a temperatura do seu corpo e você automaticamente precisa canalizar a sua atenção àquela situação. Então a sua atenção, ela sai talvez da raiva que você está com um colega do trabalho e vai para a tensão, a sua atenção vai para a tensão que está na sua mão segurando o gelo. Porque aí você pratica a atenção no momento presente, que a gente sempre fala aqui. Você desloca isso e, consequentemente, a sua emoção, ela vai acalmando, né? Ela vai alinhando, ela vai aí voltando para o seu estado basal. Então, nós precisamos olhar para algumas estratégias para a gente se regular, porque, de fato, o que a gente tem percebido de violência doméstica, de homicídio, de feminicídio, de quebras de relacionamentos interpessoais, quebra de matrimônio, quebra de relacionamentos familiares, né? Violência, agressividade. A gente pode perceber o contexto de pessoas desreguladas emocionalmente. Eu acredito que se nós focarmos no autoconhecimento, na regulação das nossas emoções, muitas atitudes extremas nós vamos evitar. Eu e você também vamos evitar. Nós também temos atitudes extremas dentro dos nossos contextos, todos nós. Então a palavra de hoje é: pessoas desesperadas fazem coisas desesperadoras e pessoas reguladas fazem coisas saudáveis. Então, ao invés de sermos desesperados e fazermos coisas desesperadoras, vamos tentar a regulação emocional todos os dias, não só no pico, tá? Porque o remédio de uso contínuo não é só no pico, não é só na agudização da doença, é uso contínuo para manter a sua saúde boa. Eu tomo antihipertensivo, eu não tomo só quando a pressão está alta. Eu tomo de uso contínuo, então a minha pressão está regulada. Então, se você quer manter a sua regulação emocional, você precisa de estratégias de regulação emocional continuamente. E aí, pessoas reguladas emocionalmente, elas fazem coisas saudáveis, elas trazem para si e para os outros equilíbrio emocional. Eu espero que tenha feito sentido para você.
Eu espero que você pratique a regulação emocional, que todos nós pratiquemos, para que a gente tenha um convívio com maior qualidade de vida e maior equilíbrio, que é o que a gente precisa hoje. Quero te agradecer imensamente por estar aqui comigo, por tirar um tempinho do seu dia para pensar e refletir sobre questões importantes para o nosso desenvolvimento emocional e pessoal. E quero agradecer também a nossa apoiadora Via d'Água Distribuidora, que está com você, está aqui com o programa Vivências toda semana. Se você precisa de água na sua casa, no seu comércio, no seu escritório, onde quer que você esteja, mande um WhatsApp para o 998906724, que o Roberto vai entregar água para você. Fique bem, se regule, se conheça, olhe para suas emoções, chame-as para tomar um café com você e tenha uma vida saudável e equilibrada. Um grande beijo e a gente se vê.